Senhor, irmãos. Que Deus possa nos conduzir nessa noite, nos abençoar. Amém. Eu não tenho nada de mim mesmo para oferecer, mas cremos que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite. Amém. Nós sabemos que o homem natural, dele mesmo, nada tem para fazer, mas Deus sabe todas as coisas. Antes de qualquer coisa, ainda de pé, eu vou só ler o versículo de Filipenses 4,19, que é o tema da campanha. O meu Deus, seguindo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez, assim como você está. Põe a mão no teu coração, fala com o Senhor. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas Deus conhece, desde antes que você saísse da tua casa, Deus sabe da sua necessidade, do seu propósito, o que traz você aqui nessa noite. Amém? Senhor Jesus, nos colocamos na sua presença nesse momento. Senhor, Tu és poderoso, Tu conheces a necessidade do Teu povo, Tu sabe o que cada um veio aqui buscar, Pai. Tu és Deus e há de responder segundo a necessidade, Tu há de suprir, Pai, na vida de cada um dos Teus servos. Oh Jesus, muito obrigado. Aleluia. Podemos nos assentar. Amém. Agradeço a confiança, pastor Sena, pastor Giovanni, que Deus abençoe cada um dos obreiros aqui, amém? Irmãos, essa campanha, eu sei que muitas pessoas, nós já vimos, que antes que ela terminasse, já tem muito testemunho, né, pastor? Pessoas que receberam uma bênção poderosa de Deus, e eu sei que não vai ser diferente hoje, nesses dias que vão vir, não vai ser diferente. Deus continua abençoando, e hoje certamente nós vamos ouvir mais testemunho, né? De pessoas que receberam, não sei, pastor Sena que vai falar depois. Eu queria só um versículo aqui em Mateus, a palavra de Deus diz em Mateus 6, se você quiser continuar sentado, a partir do versículo 19, vamos estar falando de prosperidade, e quando fala de prosperidade, pelo menos quando nós proferimos a palavra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dinheiro, né? É bênção financeira, mas a palavra de Deus, ela tem uma abrangência maior, e aqui nesse versículo 19 desse capítulo 6 de Mateus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Amém? Então nós começamos a ver aqui que Deus vê as coisas diferente do que nós vemos. A maneira de eu como homem ver é diferente de Deus, porque na minha ótica natural eu penso, quanto eu mais amontou, mais eu tenho. Quanto eu mais ajunto, mais eu tenho. Mas a palavra de Deus está falando que eu devo amontoar, sim, mas é nos céus, amém? Que lá ninguém rouba, que lá não tem ferrugem, lá é a verdadeira riqueza. Nós temos um ditado popular falando para as pessoas, caixão não tem gaveta, mas mesmo nós sabendo disso, a nossa visão é contrária, nós achamos, né? Às vezes não conseguimos, mas nós pensamos, tem que ajuntar. Mas Deus nos ensina de outra maneira, ajunte lá que a coisa vai ser boa, lá que ela vai ser proveitosa, lá não tem perigo de ser roubado, lá você está fazendo uma poupança segura. Esses são os verdadeiros tesouros segundo a ótica de Deus. Então nós estamos vendo que a visão
de Deus é diferente da nossa. A palavra de Deus diz que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, né? Os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos. Enquanto nós vivemos a imediatice, Deus vê a eternidade. Enquanto nós estamos vendo os momentos passageiros, Deus está vendo a eternidade para sempre. Amém? Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e começar a ver como Deus vê, porque se nós olharmos dessa maneira, nós vamos ser mais felizes, nós vamos ser abençoados de maneira tremenda. Amém? Jesus fala alguma coisa em João 15, no versículo 11, ele diz algo assim tremendo, ele fala: é preciso que a minha alegria esteja em vós, para que a vossa alegria esteja completa. Às vezes nós vemos pessoas milionárias que têm às vezes muita coisa. Esse dia o pastor falou sobre Steve Jobs, né? Pessoas que têm tudo, mas às vezes não têm uma felicidade, né, completa. Por quê? Porque falta, né, aquilo que nós temos, que é Jesus nos nossos corações. Quantos aqui já viram falar de pessoas avarentas? Às vezes a pessoa vive pobre, mas quando morre, as pessoas dizem: morreu milionário. Mas ela vive de maneira pobre, porque o espírito de miséria vive, né, oprimindo a pessoa, e ela não consegue desfrutar daquilo que ela tem. Ela não consegue das suas posses fazer o uso para trazer um conforto maior à sua família. Isso é um espírito de avareza, de miséria, que oprime a pessoa, e às vezes ele vem de geração, tem que ser quebrado, tem que ser aniquilado, para que a pessoa possa, né, usufruir daquilo que vem de Deus. Então nós devemos entender e ampliar nossa visão no mundo espiritual e pedir a Deus entendimento, porque às vezes a visão do homem natural não pode entender o tamanho do amor de Deus, porque os planos dele para nós são melhores, são maiores. Essa palavra que Deus trouxe direção no coração do pastor Sena, creio eu, nessa campanha, fala da prosperidade. Segundo a palavra de Deus, ela tem uma abrangência muito grande, e ela traz para nós um entendimento maior. Todos aqui conhecem sobre a vida de Abraão. Abraão era um homem rico, mas antes de ser um homem rico, era um homem temente a Deus, um homem de fé, um homem de obediência. Não é fácil alguém dizer para você: sai da tua terra, da tua parentela, do teu conforto e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Abraão obedeceu o Senhor e saiu sem saber para onde ia. Então quer dizer, um homem extremamente obediente ao Senhor. Mas fazendo uma colocação, nós vemos também a vida de Lázaro. Um homem pobre, comia das migalhas que caía da mesa do rico, e os dois morrem. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que todos dois foi para o Senhor, foi morar com Deus. A palavra de Deus narra isso e diz para nós como exemplo. Em Lucas 16, do versículo 19 ao 21, você pode ver isso na palavra depois, com paciência. E nós começamos a ter um entendimento maior de prosperidade, porque a palavra de Deus fala: assim como é próspera a vossa alma. Então houve prosperidade na alma do rico e houve prosperidade na alma do pobre. Todos os dois alcançaram a salvação e foram morar com Deus. Então nós temos que entender e alargar o nosso entendimento para ter percepção dos projetos, dos planos que a palavra de Deus nos fala. Que essa prosperidade, ela não abrange somente o dinheiro, mas ela tem uma abrangência maior, aleluia.
ela tem algo eterno para nós, onde Deus quer nos ensinar. Quantos de nós, eu não sei se você já pôde ver, pessoas ricas, ricaços em seus carros luxuosos, mas procurando naquela esquina, às vezes no subúrbio, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha para orar com ele, que ele está num momento de dificuldade e precisa de alguém que tem intimidade com Deus, alguém que é próspero do Senhor e precisa impor as mãos naquele momento para trazer um conforto de Deus. E eu te pergunto, aonde é a prosperidade? A prosperidade está com aquele que foi atrás da oração ou daquele que pôde orar? Porque a palavra do Senhor diz que é muito mais aventurado aquele que dá do que, não é verdade? Do que aquele que recebe. E quem pôde dar de Deus, quem pôde dar da graça, quem pôde repartir, foi aquele que orou, que abençoou, amém? A palavra de Deus diz na passagem que havia um rei, e ele pega, se não me falha a memória, Jeroboão, falou para a mulher dele, o filho está doente, vai ter com o profeta, porque ele me odeia, eu preciso de uma palavra, vai ali e fala com ele. E a Bíblia diz que o profeta Aías já estava cego, mas ele orava, e o rei falou, disfarce e vai à presença dele, porque ele só profere coisas ruins contra mim, mas não sabia que aquilo vinha de Deus. Agora imagine você disfarçar para ir uma pessoa cega, e ele vai. Quando a mulher entra e bate a porta nos pés do soalho da casa, ele diz, entra, mulher de Jeroboão, porque duras coisas tem o Senhor para ti, assim como pôr o pé na cidade, teu filho morrerá. E a palavra de Deus cumpriu. Então quem era naquele momento próspero? Era o profeta que estava cego na sua casa, ou era o rei que estava no momento do seu reinado? Quem que é que tinha naquele momento intimidade com Deus? Quem que é que naquele momento tinha de Deus para dar, para repartir? Então nós temos que entender que a prosperidade de Deus é diferente da prosperidade do homem. Qual? Mateus 6:33, a palavra de Deus diz assim: procurai em primeiro lugar, eu sei que os irmãos conhecem, o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O grande problema é que às vezes nós procuramos as outras coisas, e as outras coisas vêm no segundo tópico, essas serão acrescentadas, não é verdade? Mas às vezes nós esquecemos a ordem de colocação de Deus, da maneira que Ele estabelece, e nós queremos buscar em primeiro lugar as coisas que para Deus não são mais importantes, enquanto Deus quer primeiro com nós um relacionamento de intimidade, de confiança, de primazia. Nós queremos primeiro as outras coisas, nós queremos primeiro aquilo que não é tão importante. E a prosperidade do homem, ela está interligada a vários fatores. Uma das questões que traz tristeza na nossa vida é as questões conjugais. Se nós não tivermos um relacionamento debaixo da graça de Deus, com paz, com tranquilidade, com serenidade, nós somos incapazes de ser pessoas totalmente felizes. Mas quando Jesus está atuando na nossa casa, no nosso lar, no nosso relacionamento, pode ter às vezes tropeço, dificuldade, mas nós se ajeitamos debaixo da graça de Deus, porque Deus é maior. Pedro, que era um homem repentino, que tinha atitudes às vezes que surpreendia até Jesus, como naquele momento que ele cortou a orelha de Malco. Mas depois no capítulo 3, lá, 1 Pedro 3,7, ele diz assim: vós maridos, vivei com entendimento com vossas mulheres, para que não seja impedido as vossas orações. Às vezes nós quebramos o pau com a nossa esposa, dormimos enfesados, não pedimos perdão, e depois chegamos no culto e colocamos de joelho e diz: pastor Sena, pastor Giovanni, ora por mim, porque eu preciso de uma bênção de Deus. Mas a palavra já está dizendo, para que não seja impedida as vossas orações. Então Deus
tem propósito na nossa vida, mas nós temos que buscar na palavra esse entendimento, esse aperfeiçoamento. A Bíblia diz que toda palavra de Deus é para trazer melhora para a nossa vida. Toda palavra de Deus, ela é dirigida pelo Espírito aos nossos corações. É verdade. Oséias capítulo 4, versículo 6, ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Às vezes muitos cristãos são alvos fáceis ao inimigo, porque falta conhecimento da palavra. Entende tudo, entende até de peça de avião, mas às vezes a palavra de Deus não tem conhecimento. Tem um aspecto geral ideia de todas as coisas, né? De tudo, mas falta conhecimento da palavra. Às vezes nós somos pessoas informadas, porque a televisão nos informa a cada dia, mas é diferente de ter informação e ter conhecimento. Conhecimento é algo que traz edificação, que é a palavra de Deus. E é isso que Deus quer que nós vamos para Ele, para ter entendimento. Eu falo isso sempre, não tem uma época mais fácil de ser crente como hoje. Às vezes você está doido, irmão, não é? É fácil. Hoje nós temos a palavra, nós temos a Bíblia dividida entre versículos e capítulos. Nós temos a internet, quando quiser saber o versículo, nós digitamos, já aparece lá onde está. Nós temos muitas coisas favoráveis. Antigamente eles não tinham a Bíblia dividida em capítulos e versículos, eles tinham um relacionamento com Deus. Abraão não tinha a Bíblia escrita ainda, mas ele tinha um relacionamento com Deus, ele ouvia a voz do Senhor, ele orava ao Senhor, e esse relacionamento era intenso. Por quê? Porque se não fosse dessa maneira ele não conseguia. Hoje nós temos uma facilidade de nós renovar o nosso entendimento. Não é verdade? Romanos 12, versículo 2: não conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, e experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas às vezes eu quero experimentar a minha vontade, às vezes o meu propósito maior não é a vontade de Deus, é o meu, é massagear o meu ego, é ter mais daquilo que eu quero para mim, não olho o que Deus quer para mim. E às vezes eu demoro mais receber a bênção, porque o meu projeto é pessoal, ele não está em consonância com o projeto de Deus. Mas quando eu faço as coisas em consonância com Deus, quando eu oro na presença do Senhor e sinto a confirmação, Deus me abençoa. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E eu sei que nessa noite Deus vai nos abençoar. Amém, pastor Sérgio? Deus tem algo para nós. O pastor falou que nós vamos orar, e nós vamos orar buscando de Deus, e certamente o Senhor nos abençoará. Eu queria só contar uma coisa para você, porque às vezes, pastor, muitas pessoas passam por essa experiência. No ano 2000, eu saí da cidade de Anápolis e peguei um ônibus para Goiânia. E quando eu entrei no ônibus, eu estava em um momento, naqueles dias de consagração, de oração a Deus. E quando eu entrei no ônibus, Deus falou comigo claramente: assenta perto daquele homem. Eu me lembrei da passagem de Felipe e Eunuco, e eu fui meio tremendo, porque no ano 2000 ainda estava assim meio no começo da fé, né? Tinha 8 anos já de fé, mas ainda estava meio temeroso as questões, saber se aquilo era realmente Deus. E Deus, você assenta, e eu sentei. E Deus falou comigo: prega para ele. Eu falei: Deus, mas dentro do ônibus, tanta gente olhando. E eu comecei: Jesus ama o Senhor. Falei para o homem. Ele olhou para mim e eu comecei a falar de Jesus para ele. O Senhor pode te salvar, Ele pode te abençoar. E nós começamos a conversar, e ele começou a perguntar umas coisas, e eu comecei a falar. E quando foi chegando em Goiânia, Deus falou comigo: faz o apelo para ele. Eu falei: mas aqui dentro, faz o apelo para ele. E eu resisti uma, duas, na terceira vez eu fiz o apelo, e ele aceitou Jesus chorando. Amém?
E naquele momento ele falou: se você não conversasse comigo hoje, o meu projeto era ir para um boteco, era beber, era afogar uma mágoa que está dentro do meu peito, porque eu me separei e eu estou muito triste. Mas aquilo que foi feito aqui hoje, eu vou procurar uma igreja, eu vou servir a Deus, eu vou para o Senhor. Eu falei: então vai, Deus vai mudar a tua história. Então às vezes tem momentos que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida, e às vezes nós temos dificuldade, às vezes nós resistimos, né? Mas isso é bom, nós termos essa experiência. Quando nós damos lugar, Deus faz nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe essa oportunidade, que Ele possa nos abençoar mais uma vez nessa noite.